Salve seus otakus sem vida social. E hoje iremos analisar uns dos animes mais tristes, mais sangrentos, muita morte, muita coisa interessante, que é a Akame ga Kill. E esse é um dos meus animes favoritos, eu gosto bastante desse anime, então sem perder mais tempo, bora lá ver se a Akame ga Kill realmente é bom. E antes de começar a falar e analisar a Akame ga Kill, eu vou deixar claro que depois de você assistir, você pode ficar com depressão e alguns sintomas de tristeza profunda. Então já vou deixar avisado já antes de começar o vídeo, para vocês não reclamarem depois comigo que eu não avisei. A Akame ga Kill conta a história do nosso querido menino Tatsumi, que sai de seu pobre vilarejo para tentar arranjar algum trabalho no reino que fica bem longe do vilarejo onde ele mora. E bom, ele quer trabalhar lá para poder ganhar dinheiro e poder ajudar seu vilarejo, que é bem pobre, infelizmente. Tatsumi sai do seu vilarejo junto com seus dois amigos de infância, e eles fizeram meio que uma aposta, um jogo entre eles para ver quem conseguia chegar primeiro no reino. Só que Tatsumi não esperava que tais acontecimentos iriam ocorrer em sua jornada. Tatsumi não esperava que sua jornada seria repleta de muitos sentimentos como dor, tristeza, raiva, ódio e por aí vai. No primeiro episódio do anime, mostra o Tatsumi derrotando um monstro e salvando uns passageiros. E a gente percebe que o Tatsumi é bem forte. Bom, chegando no reino, o Tatsumi encontra uma linda moça, na qual vocês estão vendo aí, que eu já fiz um vídeo sobre waifus e ela tava lá. Então o Tatsumi acaba sendo enganado por ela. Ela fala que precisa dar uma quantia de dinheiro para ela, que ela iria colocar ele em algum emprego no exército do reino. E bom, o Tatsumi afirma que foi enganado apenas pelo tamanho dos seios da Leone, no caso, que é algo bem absurdo. Mas eu não julgo o Tatsumi. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Então é isso. E bom, como o Tatsumi gastou todo o seu dinheiro com a Leone, ele acaba ficando na rua até que uma bela garota chama ele para dormir em sua casa. Bom, essa garota afirma que gosta muito de ajudar os necessitados e acaba levando o Tatsumi para sua casa. Chegando lá, já estava de noite. Quando o Tatsumi olha pela janela, ele vê a imagem de 6 pessoas em cima de meio que parece uma teia de uma aranha ou um fio. Essas 5 pessoas que estavam lá acabam invadindo a casa e acabam matando quase todos os habitantes dela. Só sobra só a garotinha que havia salvado ele e o Tatsumi tenta protegê-la. Bom, aí aparece uma personagem nova no anime, a Akame, e ela enfrenta o Tatsumi. Só que Tatsumi não tem chance e acaba quase sendo morto por ela, até que chega a Leone. Sim, a mesma Leone de antes que roubou o Tatsumi. Bom, e a Leone acaba mostrando um lugar pro Tatsumi onde os moradores da casa torturavam as pessoas que habitavam sua casa, tipo o Tatsumi. E elas iriam fazer a mesma coisa. Eles drogavam as pessoas e depois torturavam, estupravam e faziam coisas terríveis com elas. Bom, e infelizmente os amigos que o Tatsumi fez a aposta para quem chegar primeiro no reino, eles estavam lá. Só que eles estavam em estados deploráveis, quase morrendo. Depois que Tatsumi vê essa cena, ele fica com tanto ódio que mata a garotinha que havia o torturado. E assim, a Leone chama o Tatsumi para entrar em uma organização chamada Night Raid, que mais tarde não, né? Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre ela, que é uma organização incrível. Bom, e a Leone fala que ele tem jeito pra coisa, o Tatsumi no caso, e ela acaba levando ele pro lugar onde eles ficam, a Night Raid. Demorei bastante pra comentar esse primeiro episódio. Sim, isso tudo que eu falei acontece no primeiro episódio, mas é porque é um primeiro episódio muito impactante, então eu quis comentar quase tudo sobre ele. Mas nos outros eu vou só comentar os acontecimentos importantes e etc. Agora chegamos num dos melhores momentos, que é onde a Night Raid se apresenta pro Tatsumi, que a Night Raid tem muitos personagens interessantes, muitos personagens. E eu vou comentar sobre cada um e falar um pouco sobre, pra não ficar muito enrolado também. E bom, a primeira personagem que eu vou falar um pouco é a Shelly. Ela é uma personagem bem na dela, vamos dizer assim. Ela é bem tímida, ela tem dificuldade em conversar com os outros e ela tem uma tesoura gigante. Sim,
mas ela é bem carismática até. A segunda personagem que eu vou comentar é a Mine. Ela é a típica personagem de tsundere e a arma dela é meio que uma sniper que atira um laser, vamos dizer assim, usando a energia da Mine. Então toda vez que ela atira, gasta um pouco da energia dela. Bom, o terceiro personagem é o Bullet. Ele parece personagem de Jojo. E bom, a arma dele é uma armadura muito bacana e muito interessante. E ele é um dos personagens mais carismáticos desse anime. É quase impossível você não gostar dele. E bom, o próximo personagem da Night Raid que eu vou comentar é o Lubok, que vocês estão vendo na imagem. Ele é um dos meus personagens favoritos junto com a Leone. E o poder dele é meio que um fio, que esse fio é muito resistente, mais resistente que o aço, que o ferro e que mais um montão de outras coisas. Ele é feito de um dragão celestial, se eu não me engano, que é um dos seres mais resistentes que existe. E já vou explicar pra vocês o que são essas armas. Bom, agora chegamos numa personagem muito interessante, que é a Kami. Ela é a personagem mais antiga da Night Raid. A Night Raid existe há bastante tempo e ela está lá desde o começo. Bom, a Kami é uma personagem muito engraçada e muito séria também, mas ela tem um lado divertido dela, além de ela ter a espada dela, que deve ser a mais poderosa desse anime. Não só a espada, ela deve ser a personagem mais poderosa pelo simples fato de que quando ela corta alguém, ela espalha um veneno pelo corpo todo e a pessoa morre em segundo. A própria Kami já falou que se ela se cortar sem querer, ela mesma acaba morrendo, porque é muito roubado, é muito apelão isso, sem condição nenhuma. Tipo, ela tá num combate, ela dá um cortezinho no dedo de alguém, espalha o veneno e ela ganha a luta automaticamente. Bom, Night Raid é o nome de uma organização criada por Najenda, que é uma personagem que eu vou comentar daqui a pouco. Eu só vou comentar logo sobre a Night Raid, aí depois eu volto para falar sobre os personagens. E bom, a Night Raid é constituída de vários assassinos experientes que contêm as armas imperiais, que daqui a pouco eu vou explicar também o que são elas. Mas o objetivo deles é destruir o governo corrupto. No Night Raid explica pro Tatsumi que o governo é corrupto e tá abusando dos impostos. Por isso que o vilarejo do Tatsumi tá com fome e todo mundo tá morrendo lá por causa do governo corrupto. Então eles querem destruir isso e deixar as pessoas em paz. Nesse início de anime é explicado muita coisa. Eu expliquei um pouco para vocês sobre a Night Raid, o que ela é e para que ela foi criada, e agora eu vou falar um pouco sobre as armas imperiais e depois eu volto falando sobre os outros membros da Night Raid que faltam comentar ainda. As armas imperiais foram criadas no caso pelo primeiro imperador, e ele criou essas armas com o propósito de proteger o seu reino. Atualmente existem 48 armas imperiais, sendo que a Night Raid, todos os membros da Night Raid têm uma arma imperial, menos o Tatsumi porque ele é novo. E é revelado também que não é qualquer um que pode usar a arma imperial, apenas os escolhidos, vamos dizer assim, pessoas altamente capacitadas que conseguem usar. Então, tipo, se uma pessoa usa uma arma imperial e ela morre e outra pessoa tenta usar e não conseguir, é por esse motivo. Basicamente é isso do que o anime se trata, então eu vou poder comentar mais sobre os acontecimentos importantes e mais logo sobre o final, porque tem muita coisa pra comentar ainda. Falta comentar sobre os membros da Night Raid, os vilões e muita coisa ainda. E bom, analisando um pouco, o começo do anime é muito bom, tem um primeiro episódio impactante e um plot twist que dá início ao objetivo do protagonista. Mas tem muitos personagens também interessantes, tem uma comédia boa, tem história boa, tem muita coisa boa. Por enquanto, no caso, vamos ver mais pra frente se vai continuar assim. E uma última coisinha, toda vez que dois portadores de armas imperiais se enfrentarem, é certo de que um vai morrer. Sempre fiquem com isso na cabeça de vocês. Toda vez que dois personagens que têm armas imperiais se enfrentarem, um vai ter que acabar morrendo. Voltando agora falando sobre os membros da Night Raid, vamos falar sobre a líder, a criadora de tudo, a Najenda, que eu havia comentado antes. Bom, a Najenda é uma personagem super importante, mas demora para aparecer o real motivo dela ter criado a Night Raid. Não só por ela ter descoberto que o governo é corrupto, mas mais pra frente vai revelar um pouco mais sobre o passado dela. E sobre a arma imperial dela, eu não posso comentar agora, porque seria meio que um spoiler, mas pra frente eu vou comentar na parte que ela usa ele, no caso. E sobre a Leone, eu não vou comentar muito nesse vídeo, porque no outro eu já falei um pouco, mas se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição. E a Leone, ela é mais divertida, brincalhona, e a arma imperial dela faz com que ela se transforme e fique mais forte, e tendo também regeneração, o que fica bem forte. Isso tudo que eu falei pra vocês é explicado pro Tatsumi, então agora vamos falar sobre os acontecimentos importantes e
coisas que eu gostei na obra. E então, para ter a confiança do Tatsumi pela Night Raid, na agenda ela acaba mandando o Tatsumi para uma missão para matar uma certa pessoa do governo. O Tatsumi aceita a missão, ele chega lá e acaba matando esse personagem, só que ele não tem muita importância, mas a morte dele tem importância, e muita. Só que antes do Tatsumi matar ele, é apresentado outra personagem, a Seiryu, que é uma das personagens mais odiadas de todos os animes, com certeza. E ela trabalha no governo, então automaticamente ela é inimiga da Night Raid, e o Tatsumi acaba conhecendo ela, só que ele até tem empatia com ela porque ele não sabe que ela trabalha no governo e que está atrás da Night Raid. Depois da morte desse personagem que o Tatsumi mata, ela quer vingança pela morte dele, porque ela admirava muito esse personagem que o Tatsumi havia matado. Bom, a Night Raid manda a Mine e a Shelly para uma missão e elas acabam enfrentando a Seiryu, só que acontece algo bem ruim nessa luta, que eu vou comentar essa luta em detalhes porque é uma luta bem legal e interessante, mesmo sendo rápida até. O começo da luta parece até fácil para Shelly e Mine, tanto que a Shelly acaba arrancando os dois braços da Seiryu, que é a sua oponente, só que a Seiryu tem o cachorro do demônio, que é muito apelão, e esse cachorro dela é a arma imperial dela, e essa arma imperial é quase mortal. O único jeito que você pode matar é destruindo o núcleo dela, só que o núcleo fica dentro do monstro, vamos dizer assim, do cachorro, do demônio. Então é quase impossível você conseguir derrotá-lo. E por isso Shelly e Mine acabam ficando encurraladas, mas até que certo ponto a Shelly acaba sendo morta pelo cachorro. O cachorro come, tipo, a parte de cima do corpo dela e arranca no caso. E bom, a Mine fica desesperada. Ela chora bastante, só que ela tem que fugir. Era o único jeito dela sair viva de lá. Depois disso, a Mine consegue fugir e ela volta pra Night Raid e acaba contando aos outros membros o que havia acontecido. Todo mundo fica chocado, chora bastante. O Tatsumi vai no enterro dela e deixa uma flor. Bom, esse ponto eu gostei bastante, que o autor não tem medo, vamos dizer assim, de matar os personagens, porque tipo, não foi uma morte jogada fora, vamos dizer assim. Ela se sacrificou pra Mine poder sair viva de lá. Depois da morte da Shelly, o Tatsumi começa a treinar bastante, porque ele percebe que é muito fraco comparado aos outros membros da Night Raid. E nesse tempo, depois da missão da Shelly e da Mine, apresenta a melhor personagem desse anime, para muitos no caso, uma personagem muito vanglorizada e muito amada, que é a SDEF. A SDEF trabalha para o governo, ou seja, ela é inimiga da Night Raid, o que é um perigo absurdo, um obstáculo muito difícil para eles, porque ela é muito poderosa. Mas falando um pouco sobre ela é muito sádica, mas ela tem um lado muito fofo. Eu acho que é por isso que muita gente gosta dela, além de ela ser muito absurda. Para vocês terem uma ideia de quão absurda ela é, ela conseguiria derrotar qualquer membro da Night Raid, no caso individualmente, com uma facilidade absurda. A única que ela não conseguiria derrotar com facilidade seria a Kami, por causa da espada dela. Bom, e a SDEF tem alguns capangas que vão ser importantes para o que eu vou falar agora. O Tatsumi e o Bullet acabam saindo em uma missão, e nessa missão eles acabam encontrando os capangas da SDEF. Eu não lembro se era para derrotar eles ou se eles encontraram os capangas por acaso, mas de qualquer jeito eles acabam encontrando eles. Os três vão de uma vez só em cima de Bullet, só que ele acaba matando dois de uma vez só e acaba ficando 1 contra 1, porque sobra só mais um pra ele eliminar. Mas é aí que tá o problema, porque o inimigo de Bullet consegue controlar qualquer líquido e eles estavam em pleno mar em cima de um barco, ou seja, o inimigo dele tinha toda a vantagem contra Bullet. Depois de uma luta muito intensa e muito demorada entre os dois, Bullet consegue derrotar o seu oponente, só que ele acaba morrendo junto. Sim, mais um membro da Night Raid morre, para nossa tristeza. Mas essa morte foi muito importante para o desenvolvimento do Tatsumi, porque depois que o Bullet morre, o Tatsumi fica muito confiante e começa a treinar bastante para tentar ajudar a Night Raid e seus companheiros o máximo que ele conseguir. E o Tatsumi acaba ficando com a arma imperial do Bullet. E cara, o Bullet é um personagem que a gente nunca vai esquecer. Ele é muito importante, a relação dele com o Tatsumi é incrível. Depois da morte de Shelly e de Bullet, a Night Raid ficou bem fraca, vamos dizer assim, porque eles perderam dois membros muito importantes. Então,
acabam aparecendo dois personagens novos na obra que integram a Night Raid para poder ajudá-los, porque 2 membros é bastante coisa. E a Night Raid continua matando pessoas importantes do governo para tentar diminuir a força deles, só que o governo acaba fazendo algo que vai preocupar e vai atrapalhar bastante a Night Raid, que já já eu vou falar pra vocês. Agora eu vou falar sobre um membro da Night Raid que chegou, que é a Chelsea. Bom, a Chelsea é conhecida como a garota do pirulito, vamos dizer assim, porque ela sempre fica com pirulito, e a arma imperial dela é capaz de se transformar em qualquer pessoa. Ela pode se transformar em qualquer pessoa, na verdade não só em qualquer pessoa, né? Em qualquer coisa que ela imaginar, ela pode se transformar. Agora falando sobre o outro membro, é o Suzano. Ele é a arma imperial da Najenda, que eu havia comentado antes. E bom, ele é um personagem bem sério, então não tem muito o que falar sobre ele. Só que ele é um personagem muito poderoso, tão poderoso quanto aquele cachorro do demônio da Serial, que eu havia comentado antes, que matou a Shelley. Falando sobre a medida que o governo tomou, ele criou meio que um grupo para poder deter a Night Raid. E eles são chamados de Jaegers, ou Jaegers, sim, o mesmo nome do Eren, do Attack on Titan, e eles são formados pela Sdef, que é a líder, a Serial e mais outros 4 personagens, incluindo a irmã da Akami. É revelado também que a Akami tem uma irmã chamada Kuromi, que é poderosa igual a Akami. E esse grupo criado pelo governo, todos os membros têm armas imperiais igual a Night Raid, ou seja, é uma luta de igual para igual. Acaba tendo um confronto entre os Jaegers e a Night Raid, e bom, eu vou comentar só das coisas importantes. A Chelsea acaba matando um dos membros dos Jaegers e quase mata a irmã da Kuromi, só que a Kuromi acaba resistindo ao ataque dela e bom, a Chelsea acaba morrendo também. A arma imperial da Chelsea não era muito boa para combate. Se ela não matasse o oponente com apenas um golpe, ela estaria morta. E falando um pouco sobre a arma imperial da Kuromi, ela funciona da seguinte maneira: todo monstro, criatura ou humano que ela já tenha matado, ela pode ressuscitá-lo e controlá-lo com a sua espada. Enquanto Chelsea estava lutando contra os dois, outros membros da Night Raid também estavam lutando contra os Jaegers, só que não era nada de muito importante, era só uma luta normal, vamos dizer assim. Depois desse embate entre Jaegers e a Night Raid, eles se preparam para um último confronto, o último deles, ou seja, a gente está se aproximando do final do anime, que é muito bom, que eu vou comentar para vocês. Se aproximando do final, a gente tem finalmente o confronto entre Mine e Serial, para Mine poder vingar a Shelley de uma vez por todas. Esse confronto é bem difícil para os dois lados, mas mais pelo lado da Mine, porque ela tem que enfrentar dois inimigos ao mesmo tempo, que é a Serial e a arma imperial dela, mas a Mine consegue se sair vitoriosa, só que ela acaba morrendo também, porque ela gasta muita energia vital dela com a arma e acaba morrendo, mas ela consegue matar a Serial. O que quebra nessa cena não é nem a morte da Mine, é sim o que acontece depois, porque ela não morre, na hora, ela fica muito fraca e depois ela morre. Aqui antes de morrer, o Tatsumi salva ela e acaba tendo uma conversa entre eles dois, e é muito triste porque ele se despede dela e ele dá um beijo nela, chorando, se despedindo dela. É uma cena muito bonita e muito triste ao mesmo tempo. Bom, mais um membro da Night Raid foi morto, infelizmente, mas agora eu vou falar de outro membro que ficou bem sumido, que é o Lubok. Ele não faz muita coisa importante, vamos dizer assim, mas ele tem sua primeira luta importante que eu vou falar agora, que é muito bacana essa luta. E como eu já falei antes pra vocês, o meu personagem favorito é o Lubok junto com a Leone, e o Lubok ele tem um poder muito legal, que são esses fios, e ele acaba enfrentando um oponente que é capaz de teletransportar qualquer coisa para qualquer lugar que ele quiser. A luta é muito difícil para Lubok, já que seu oponente pode teletransportar ele para qualquer lugar, mas o Lubok acaba conseguindo derrotar ele. Só que quando o Lubok derrota ele, o seu oponente usa o seu último golpe para teletransportar ele e faz o Lubok cair do céu, e o Lubok cai meio que uns espinhos, ele tá caindo do céu, aí ele é atravessado por espinhos. A cena dele caindo é muito bonita, ele tá caindo, aí a arma dele tá toda quebrando, sendo que era uma das armas mais resistentes. Aí ele fica se arrependendo de nunca ter dito pra Najenda, que é a líder da Night Raid, que ele amava ela, o que é bem triste. Aí ele morre. Nossa, essa morte é muito impactante, uma das mais tristes na minha opinião. Depois dessas duas mortes, Tatsumi e a Akami, eles acabam conversando, porque a Akami fica preocupada do Tatsumi morrer, e o Tatsumi faz uma promessa pra Akami falando que ele não vai morrer, que ele vai voltar vivo. Agora chegamos num momento muito importante, que é a luta entre a Akami
e sua irmã Kuromi. Bom, era uma luta que já estava destinada há bastante tempo, então não tinha como adiar ela ou não ter essa luta no caso. E a Kami acaba vencendo com bastante facilidade até e acaba matando a sua irmã. A luta basicamente, estamos no final do anime já, então o rei e seu ajudante que vocês estão vendo aí na imagem, que eu esqueci de comentar antes, mas eles que são os vilões, necessariamente esse daí, a criança não faz nada de errado. Chegando na reta final, o rei tem a arma imperial mais poderosa, que é essa criança aí, e ele usa a arma imperial dele, simplesmente só quando ele usa, destrói o castelo todo do reino onde ele ficava, e ele vai destruindo tudo pela frente, até que o Tatsumi aparece e tenta impedir ele. E o Tatsumi acaba conseguindo uma transformação nova com a Incurcio, que ele tava com a arma do Bullet, mas ele teve uma evolução na transformação e acaba virando esse dragão dourado muito brabo que vocês estão vendo. E ele consegue derrotar o rei, só que quando ele derrota, o rei começa a cair em cima da cidade. Então o Tatsumi se sacrifica para tentar proteger o máximo de pessoas que ele conseguir. Temos mais uma morte de um personagem da Night Raid, só que essa foi muito impactante pelo simples fato que ele prometeu pra gente, pra Kami, que ele voltaria vivo, e ele não conseguiu cumprir sua promessa, e a Kami fica bem triste por isso. E bom, como a gente tá no final, sobrou a luta final, né, claro, a Kami contra a SDF, mas essa eu vou comentar com bastante detalhe, já que já é o final do anime, basicamente. Sobre a luta da Kami e da SDF, provavelmente a luta mais esperada por todas, já que são as duas personagens mais poderosas dos animes, do anime no caso. E bom, a luta começa muito boa com a SDF usando seus poderes de gelo. A SDF, sabendo como a Kami é perigosa por causa de sua espada, ela vai no combate de frente com a Kami, no caso ela não tem medo de nada, até que chega um certo ponto que a Kami se corta e usa uma espécie de golpe especial dela, que ela fica cheia de marca preta pelo seu corpo, só que ela fica muito mais rápida, muito mais forte, e o veneno dela fica mais forte e mais rápido. A SDF se vê encurralada até que ela usa seu golpe secreto também, onde ela consegue congelar o tempo, no caso ela para o tempo com o seu gelo. E bom, a Kami quase foi derrotada, e a SDF pensou que já tinha ganhado, até que a Kami chega e consegue cortá-la bem no último segundo, e assim espalhando o veneno. Só que antes da SDF morrer, ela acaba abraçando o corpo do Tatsumi, ela congela os dois e o gelo estoura, deixando assim os dois mortos. Mas a Night Raid finalmente conseguiu conquistar seu objetivo, que era destruir o reino e matar o rei, que era o corrupto. Então tudo foi por uma boa causa. Preciso falar que quem mata aquele rei, no caso, sem ser a criancinha, é a Leone, e é muito boa a cena. A Leone dá vários socos nele, depois ela junta as duas mãos e dá um soco tão forte que esmaga a cabeça dele. Só que antes ele consegue dar um tiro nela, que acaba tirando sua arma imperial. Tempo depois disso, que o reino é destruído, a Kami se reencontra com a Leone, e a Leone se despede dela, falando que foi muito bom conhecer ela e etc. Como se fosse uma despedida mesmo. Onde a Leone tá no reino andando e ela aparece num beco caída no chão morta, infelizmente. E só sobra só a Kami, a Nagida e a líder, e isso ficam vivas. No caso, fica a pergunta: será que a Kamigaki realmente é bom? E a resposta é sim, é muito bom. É um dos melhores animes, tem muitos personagens interessantes, carismáticos, tem vilões interessantes também, uma história muito boa e muito bem construída, um final excelente também, lutas perfeitas com uma animação boa e trilha sonora razoáveis até. Faltando falar sobre bastante coisa, mas é porque o gravador que eu uso deu uma bugada, tá travando bastante, então por isso que eu vou ter que terminar o vídeo por agora. Eu sei que faltou muita coisa, como a parte que a SDF pega o Tatsumi de cachorro, vamos dizer assim. Tem a parte que eles vão na ilha também. Tem muitas partes que eu esqueci de comentar. Esqueci não, né? Não deu pra comentar. Mas se vocês quiserem, eu faço outro vídeo falando sobre essas partes ou sobre os personagens que eu não falei. Aqui na descrição, no comentário fixado, um servidor que eu tô bastante ativo e é parceiro aqui do canal. Então se você quer conversar comigo ou quer um servidor divertido e bacana pra poder conversar e fazer amizade, eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado. Deixem aqui nos comentários se você já assistiu a Kamigaki, e se você já assistiu, diga o que você achou. E se você não assistiu, me diga se você vai assistir depois de ter visto o vídeo, porque o vídeo deu bastante trabalho pra fazer. Se você assistiu aqui, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que ajuda bastante. Se você não assistiu meus outros vídeos, eu recomendo que você assista, que estão bem legais também. E bom, espero que fiquem bem e até a próxima.